Mateus, capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 30. Mateus, capítulo 13, versículo 1. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. Juntou-se muita gente a ele, de sorte que, andando no barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Obrigado. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas venha livrar os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e, chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente em seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-lo?
Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai nos seus ceifeiros. Amém. Senhor Todo-Poderoso, permita que neste momento o Teu Espírito Santo possa repousar em todos nós, permita que a Tua verdade esteja em meus lábios, ó Senhor, para que eu possa falar da Tua palavra, ó Senhor, e para que a Tua palavra possa tocar no coração de cada um de nós para servir a Ti de uma maneira mais perfeita, tendo conhecimento, tendo zelo e tendo amor à Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Amém, irmãos? O nome da mensagem de hoje é Zelo sem conhecimento. Zelo sem conhecimento. Vamos, por favor, para Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, no versículo 15. Quem quiser pode ficar de pé para a leitura de Marcos, capítulo 16, versículo 15. A Bíblia diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Podem se assentar. Irmãos, vejamos quão grande é a responsabilidade que é colocada sobre cada um de nós. Ide por todo o mundo, pregando o evangelho. Nós, como cristãos, temos essa obrigação, nós temos esse dever de pregar a palavra de Deus. Porém, é muito importante que, ao estarmos pregando a palavra de Deus, tenhamos não somente zelo, mas conhecimento. Tenhamos entendimento do que estamos fazendo. E em qualquer ponto de nossa vida cristã, seja oração, seja evangelismo, seja dízimo e oferta, seja frequência à igreja, seja até um pregador preparando suas mensagens, todos nós somos falhos e temos pontos a melhorar. Então, parte do nosso crescimento espiritual é justamente buscarmos cada vez mais aprimorar como cristãos. Não há nada de errado em um recém-convertido, em um bebê em Cristo, que não sabe exatamente como evangelizar. Eu mesmo já estive nessa situação, logo após ouvir o Evangelho, de sentir muita vontade de falar para meus pais o caminho para o céu, de falar para meus irmãos, para meus avós, mas eu não sabia exatamente como fazer. Eu muitas vezes não tinha tanta paciência, muitas vezes eu não falava as coisas da melhor maneira, e tendo crescido com o ensinamento católico e vendo toda a idolatria, todos os mandamentos de homens, aquilo me entristecia muito. E eu tentava mostrar na Bíblia e falar: olha, aqui está falando que idolatria é errado, aqui está falando que essa doutrina é errada, a salvação é dessa forma. Mas, por falta de conhecimento, infelizmente, em muitos momentos acabaram tendo situações confortáveis, em que meus familiares não ouviram o Evangelho e ficou um receio, uma inimizade para que esse assunto fosse tratado novamente. Portanto, nós precisamos ter esse conhecimento também. É normal que de início nós não tenhamos, ninguém nasce de novo e logo já sabe todas as doutrinas da Bíblia. Todos nós até hoje, não importa quantos anos de convertido, temos pontos a melhorar, doutrinas a aprender, coisas que devemos nos esforçar mais. O errado é acharmos que atingimos. Eu já sei evangelizar da melhor maneira possível, eu já sei orar da melhor maneira possível, não há nada de novo que eu possa fazer. Não, todos podemos sempre aprimorar. Vamos retornar agora para Mateus capítulo 13, tendo isso em mente, essa necessidade de aprimorarmos, especialmente o evangelismo aqui nesse momento. Vamos mais uma vez refletir acerca da parábola do semeador. Mateus capítulo 13, no versículo 3: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu,
porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Temos duas situações interessantes aqui. A primeira é do semeador, que está semeando em diferentes terrenos. Nós temos uma terra boa, nós temos uma terra pedregosa, uma terra com ervas daninhas, com espinhos que abafaram a planta que estava crescendo, e temos até uma situação onde a semente não é semeada, ela cai, aves a devoram. O que nós temos aqui é uma série de situações que vamos enfrentar ao evangelizar. Infelizmente, nem todo mundo quer ouvir o evangelho. Infelizmente, a maioria das pessoas não percebe a bênção que é, na sua porta, estar com um evangelista, estar com um irmão, com uma irmã que tem o conhecimento da salvação, que já ouviu, que já creu e é capaz de transmitir para essa pessoa. Então é necessário que nós tenhamos cuidado ao conversar com essas pessoas, especialmente se estamos evangelizando de porta em porta. Por quê? A evangelização de porta em porta é uma maneira extremamente eficiente de alcançarmos um público bem diverso, pessoas que nunca íamos interagir normalmente, que não estariam no nosso trabalho talvez, que não estariam na nossa família, e é uma maneira de irmos por todo o mundo, pelas ruas, pelos bairros, seja onde for. Mas nessa situação estamos diante de pessoas que nós não sabemos quem são, nós não sabemos qual é o passado delas, como elas estão nesse momento. Muitas respondem com agressividade só pelo fato de você estar interfonando, e é importante que tenhamos maturidade, força de espírito de passar por cima dos nãos, no sentido de relevar, não levar para si e falar, nossa, eu até queria continuar, mas aquela pessoa me respondeu tão mal, me xingou, me tratou mal, que eu não desanimo, que eu não quero mais continuar. A gente não pode ter essa mentalidade. Uma vez eu estava evangelizando lá em Patrocínio, e eu me deparei com a casa de um senhor, me recebeu, e quando eu falei que era da Igreja Batista de Boas Novas, gostaria de falar do Evangelho, ele disse, não quero falar sobre o Evangelho, vamos falar sobre outra coisa. Eu pensei, poxa, outras casas podem querer ouvir, mas vou tentar finalizar o assunto com um bom ânimo, responder tranquilamente. Ele falou, não, nós vamos falar um pouco de Campo Belo então. Campo Belo é uma cidade legal, uma cidade bonita, Patrocínio é uma cidade legal também. E aí de repente ele já mudou o tópico. Ele falou, não, mas vocês crentes, acham que Deus está limitado à palavra. Achei estranho, a pessoa não queria conversar, mas de repente quis. Eu falei, tudo bem, então se está abrindo a porta, vamos conversar um pouco acerca disso. Eu falei, não, a gente não limita Deus, a gente reconhece o que é a lei de Deus, a gente reconhece o que é a palavra de Deus. Existem coisas que não estão na Bíblia que Deus comunicou para Moisés, para os profetas. A Bíblia não literalmente contém cada vírgula, cada palavra de tudo que aconteceu. Ninguém conseguiria carregar um livro desse. Mas a Bíblia, de certa forma, tem tudo o que é necessário para nós, para o nosso dia a dia, para o nosso aprendizado. E eu tentei dizer que nós não resumimos a Deus, nós só queremos ter fidelidade. Nós somos fundamentalistas, nós somos biblicistas. Nós não queremos viver rodeados de doutrinas de homens. E o rapaz começou a ficar bem agressivo em sua maneira de falar, começou a me mandar embora. Eu falei, tá bom, eu vou embora. Enquanto eu andava, ele continuava atacando. Não, mas o crente não sei o quê, os evangélicos não sei o quê. E eu falei, olha, eu não concordo com o que você diz, eu já fui no ensinamento católico, eu já vi, eu já participei, e eu sei que não condiz com a Bíblia. Você vem na porta da minha casa falar da minha religião? Eu quero ir embora, eu não quero estar aqui. Se você não quer conversar, talvez outra pessoa queira. Infelizmente a conversa não terminou muito bem, não ouviu nada do Evangelho. A outra porta em seguida, o vizinho que eu bati, era uma moça católica também, ouviu o Evangelho. E do que deu para entender, é claro, a gente não consegue ver o coração das pessoas, mas ouviu completamente. No que eu revisei, ela compreendeu e aparentemente creu. Então, foi uma grande bênção estar lá naquele dia, naquele momento. Por mais que numa porta a pessoa te trate totalmente mal, você fica até com receio, poxa, essa pessoa está ficando muito violenta. A gente não pode desanimar.
A gente não pode deixar de lado essa obra importante. Então, em alguns casos, a semente não vai nem sequer ser semeada. O Satanás remove essa semente do coração das pessoas, para que elas não acreditem em Jesus, para que elas não sejam convertidas. Mas temos aqui outros casos que, de fato, a semente foi semeada, e vários problemas fizeram com que essa semente não produzisse fruto. Temos que entender que nós estamos nessa situação, nós somos salvos, nós nascemos de novo, mas nós estamos produzindo muito fruto? Nós estamos evangelizando como deveríamos evangelizar? Nós estamos sendo zelosos com o conhecimento? Então, entrando mais nesse ponto também, eu gostaria de falar de 3 pontos muito importantes quando estamos evangelizando. Primeiro, mostrar. Chegamos na casa de alguém, nos apresentamos, boa tarde, temos que ser cordiais, a pessoa não nos conhece, temos que ter boa educação. Meu nome é João Vitor, sou da Igreja Batista. Identifique de onde você é, porque infelizmente quem é conhecido por bater de porta em porta? Testemunho de Jeová. Em alguns casos, mormons também, santos dos últimos dias, não é tão comum no Brasil, mas o pessoal vai pensar que você é testemunho. Então é importante você explicar, olha, eu sou batista, primeiro porque é um comando bíblico, evangelizar por todo mundo. Não é algo que os testemunhos deveriam ser conhecidos. Nós deveríamos ser conhecidos por conta disso. Mas infelizmente não é assim. Não somente isso, mas como algumas pessoas já têm um certo receio de conversar com testemunhas, talvez algumas pessoas deixariam de conversar com a gente porque confundem. Então explique de onde você é e explique o que você gostaria de fazer. Novamente, não adianta a gente forçar a explicar o Evangelho para quem não quer ouvir. Não adianta. Então, gostaria de falar acerca da Bíblia, gostaria de falar acerca do Evangelho, teria alguns minutos para falar sobre Cristo? Se sim, amém e vamos. Se não, gostaria então de ouvir um versículo pelo menos, João 3,16, Efésios 2, uma coisa curta, mas que encapsule o Evangelho. Se a pessoa aceitar, ótimo, mas se não, seguimos em frente. A primeira coisa então é mostrar a Bíblia, mostrar a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então temos que entender que a palavra de Deus é essa semente incorruptível. A palavra de Deus é isso que permite que tenhamos nascido de novo. Em algum momento, alguma pessoa, seja um parente nosso, seja algum pastor, seja algum irmão, um evangelista, pregou o Evangelho para nós, nós ouvimos, entendemos, cremos. Agora nós somos salvos, e agora precisamos entender que temos que estar armados nessa guerra espiritual. E essa arma não é um canivete, não é uma espada, não é uma arma física. Essa arma, de fato, é a palavra de Deus, uma espada mais afiada do que qualquer outra coisa, discernindo entre pensamentos e intenções. Então, temos que estar devidamente prontos para mostrar a palavra de Deus. Não somente mostrar, irmãos, temos que também explicar, que é o segundo ponto. Então, mostrar, e o segundo ponto, explicar. Por quê? Se eu chegar e falar, vamos para Romanos 3,23 só ler, Romanos 6,23 só ler, Efésios 2 só ler, talvez para quem já conhece a palavra de Deus, fique evidente, pecado, salário do pecado, o dom de Deus, mas para quem não tem o Espírito Santo, as coisas espirituais são como uma outra língua. Imagina alguém falando russo de repente com você, e apareceu um alienígena falando, você não compreende, você não consegue discernir nem um pouco do que ele está falando, não é como espanhol, tá bom, hermanos, ok, nós outros, mas russo, chinês, é assim que é a palavra de Deus em muitos momentos para os descrentes. O Evangelho não, o Evangelho tem esse potencial para que quando uma pessoa salva, quando uma pessoa que já tem fé explica, é possível que a pessoa compreenda. A justiça de Deus é revelada de fé em fé. Então, precisamos explicar, e podemos explicar de várias maneiras diferentes. Podemos utilizar nessa maneira folhetos, podemos utilizar QR Code, que hoje em dia é uma ferramenta que está disponível. Inclusive, esse é um folheto que estávamos colando pela faculdade lá em Lavras, ou entregando de porta em porta. Se você morresse hoje, você tem certeza que iria para o céu? E um QR Code, um vídeo que
leva para uma explicação que eu fiz sobre o Evangelho. A explicação já está um pouco antiga, eu acabei fazendo outra, mas de qualquer forma, mesmo com que a gente não tenha uma explicação tão boa, ainda, de certa forma, é relevante, ainda é a palavra de Deus. Então não podemos também desclassificar os momentos em que nós, por falta de conhecimento, por sermos nenéns em Cristo, recém-convertidos, os momentos que pregamos não anula, não é como se Deus não visse o nosso esforço e não abençoasse. Mas da mesma forma, não podemos descartar a necessidade de crescermos espiritualmente. Mas acima de tudo, nesse segundo ponto, nós não podemos esquecer que explicar é algo que anda junto com mostrar. Eu vou usar uma breve ilustração aqui. Se eu pegasse uma sementinha de café, plantasse em um jardim ali, ela poderia crescer sozinha, em teoria, se eu não mais interferisse nela. Sim ou não? Sim. Tanto que capim, em alguns momentos, outras ervas daninhas crescem e a gente fica doido. Tem que tirar. Como que esse negócio cresceu aqui? De algum jeito cresce, sozinho. Agora, se eu adubar, ajuda a crescer. Se eu regar, se eu der todo o cuidado, carinho, tirar pestes, aplicar algum tipo de produto para poder impedir que pragas cheguem, vai crescer mais rápido, com mais saúde, vai produzir mais fruto. Da mesma forma, o nosso evangelismo. A gente precisa plantar a semente. Não tem como o pé de café crescer se eu só adubar. Se eu só chego com explicações acerca do evangelho, mas eu não uso a palavra de Deus, não vai crescer. A semente não está lá. Então, a semente é mais importante que a explicação. Mas, quando as duas andam de mãos dadas, quando as duas estão juntas, essa planta que nós estamos plantando pode crescer melhor. Então, folhetos são muito legais, ilustrações são muito legais, mas elas não sobressaem, elas não tomam conta de tudo. E o terceiro ponto que é muito importante também é revisar. Quando estamos explicando para as pessoas, temos diversos casos, temos pessoas que nunca ouviram falar de Cristo. Se não só uma coisa bem breve assim. Semana passada, lá em Patrocínio, estava evangelizando também. A única casa que recebeu, que quis ouvir, era uma moça que, quando eu perguntava, por exemplo, o que você entende de Cristo, ou o que você poderia dizer sobre Cristo na sua opinião, ela não sabia explicar nada. Cristo é o Salvador, mas nada além disso. Temos situações assim. Temos situações de pessoas que só ouviram um pouco no rádio, um pouco na televisão. Jesus foi uma pessoa boa, mas não sabem do nascimento virgem, não sabem que ele morreu na cruz, não sabem que ele é filho de Deus. Então precisamos, depois explicamos o pecado. Deu para compreender? Ok. Explicamos outra coisa. Deu para compreender? Ok. Eu acredito que existem certos momentos onde precisamos traçar uma linha de, olha, se a pessoa não admite que ela é um pecador, não adianta eu explicar que Jesus morreu pelos pecados dela, porque ela não admite que é um pecador. Então é improdutivo você ficar forçando se a pessoa não entendeu um primeiro ponto, uma coisa simples, e nós tentarmos explicar uma coisa complexa. Então precisamos ter esse discernimento, ok? Então, tendo esses 3 pontos em mente, tendo então essas situações diferentes em mente, vamos falar acerca do Evangelho por si só, da palavra de Deus que podemos utilizar. Qual é a primeira coisa, o primeiro tópico que temos que explicar quando evangelizamos? O quê? Arrependimento. Do quê? Pecado. Então, um ponto muito importante para começarmos é justamente o pecado. Porque para eu ser salvo, eu preciso estar em perigo, eu preciso estar em alguma condenação. Qual versículo podemos usar para explicar o pecado? Romanos 12:1. É um versículo interessante. Outro legal também pode ser, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Então, ambos são versículos muito bons, porque a gente demonstra que todos somos pecadores, todos falhamos. Isso é a primeira coisa que a pessoa precisa compreender. Todos somos pecadores. A maneira como nós comunicamos isso é muito importante também. Porque, novamente, você chegar na casa de alguém que você não conhece, e você chegar para a pessoa e falar, você é um pecador, você vai para o inferno, com um sorrisão.
Você vai para o inferno, você está no caminho do inferno. A pessoa não vai gostar. A pessoa, pode ser uma verdade? Pode, mas existem maneiras diferentes de comunicar. E Judas fala justamente disso, para usarmos discernimento. Em alguns é o temor que faz com que eles se convertam, em outros é o amor. Então precisamos ter mansidão na maneira de explicar. Olha, por que não dizer, eu sou um pecador? Nós somos pecadores. E aí, em seguida, o próximo ponto, eu mereço o inferno. Nós merecemos o inferno. Nós temos que mostrar para a pessoa que não é somente ela que está nesse barco, mas nós estávamos no caminho da condenação. E o mundo todo, de certa forma, está no caminho da condenação. E quando vamos falar, então, da consequência do pecado, qual é o próximo versículo, além de Romanos 12 ou de Romanos 3:23? 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Então temos que mostrar para a pessoa que essa morte é uma morte espiritual no inferno, no lago de fogo. Existe outro versículo muito legal também que a gente pode puxar de Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Mas onde que eu posso mostrar que a morte é o inferno? Apocalipse 21. Se formos para Apocalipse capítulo 21, vamos ver no versículo 8. Apocalipse 21, versículo 8. Temos até uma lista aqui de algumas pessoas que vão para o inferno. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda morte? Bem evidente, bem claro, que todos que pecam não somente merecem uma morte física, mas uma morte espiritual no inferno. Essa é a realidade que todos estamos. Então, novamente, nós temos que ter mansidão e cuidado para não individualizarmos a pessoa. Você vai para o inferno, você merece o inferno. Nós todos merecemos o inferno. Nós todos somos pecadores. Ah, mas eu nunca matei. Ah, mas eu nunca fui um idólatra, eu nunca forniquei. Quem não mentiu? Quem nunca pecou? Se alguém falar isso, mentiu, pecou, está na lista agora. E não somente isso, fala que todos os mentirosos terão sua parte lá, que arde com fogo e enxofre, todos. Então, todos nós merecemos o inferno. Ok, essas boas novas estão bem assustadoras até agora. O que a gente pode fazer? Já explicamos o pecado e o salário. Para onde que a gente vai? Que versículo a gente pode falar agora? Efésios. Podemos até fazer Romanos. Há vários caminhos que podemos seguir. Um que eu pessoalmente gosto é voltar para Romanos 6:23. Eu leio porque o salário do pecado é a morte, de início. Aí eu passo para Apocalipse 21 e aí eu volto para o mesmo versículo. Porque aí nós vemos o cenário completo. O salário do pecado é a morte? Sim, mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus é a vida eterna. A partir disso estamos entrando em um campo também muito importante, que é vida eterna e fé. Irmãos, existem tantas pessoas nesse mundo que vão falar a salvação é pela graça, a salvação é pela fé. Até os católicos vão falar isso, que a salvação é pela graça. Mas os católicos acreditam que a salvação é pela graça? Não. Os católicos acreditam em vida eterna? Os testemunhos de Jeová, os assembleianos, tantas denominações por aí que ensinam que a salvação é pela graça, mas é como a língua de uma serpente. É pela graça, mas é forcada, vai para dois lados, mas você pode perder, mas precisa ter obras, mas se você pecar, você já não é mais salvo. Então é preciso que varramos toda a porcaria que está na mente dessas pessoas, todas essas falsas doutrinas que contamina, talvez por anos. Tem pessoas que estão nessas igrejas desde crianças, essas pessoas já têm 50 anos, 60 anos, então a vida inteira ouvindo que a salvação é para os bonzinhos. Eu até estava comentando com a irmãzinha da Priscila, você acredita, ela ainda está com 5 anos, você acredita no céu? Sim. E no inferno? Não. Sim também. O que tem que fazer para ir para o céu? Ser bonzinho. Dessa idade já começa a doutrinação para uma mentira. Não é verdadeiro, todos somos maus, todos pecamos, mas a salvação vem somente pela fé. E agora eu gostaria de fazer um breve exercício com os irmãos. Vamos supor que eu
fosse uma pessoa que vocês estão pregando o Evangelho. Expliquem para mim o que é fé. Se a salvação é pela fé, o que é fé? Qual que é a definição? É o caminho, a gente segue por aí. Hebreus, capítulo 11. Ok? A fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, um firme fundamento. Nós temos vários salmos que falam acerca de como que Deus é o meu Salvador, Deus é o meu porto seguro, é a minha rocha, Deus é a minha segurança, o meu alto forte. Então vejamos que a fé está relacionada a você depositar a sua confiança em Deus. E o arrependimento nessa parte é muito importante, porque a pessoa ela precisa mudar a sua opinião, ela precisa converter, ela precisa alternar o que ela está confiando. Se ela acha que ela não é um pecador, ela precisa reconhecer que ela é um pecador. Se ela acha que ela não merece o inferno, ela tem que reconhecer: eu mereço o inferno. Se ela acha que Jesus Cristo é só um homem, se ela acha que Jesus Cristo não pagou pelos pecados delas, os espíritas ensinam isso. Jesus foi um bom exemplo, mas não pagou por pecado. Então, a pessoa precisa mudar no que ela compreende que Deus é, que Deus fez. Ela precisa nascer de novo. Ok. Alguém poderia então diferenciar, tá, fé é a substância, mas quem tem fé tem obras. Alguém pode falar. Se você tem fé, você vai fazer obras, e se você não tem obras, você não tem fé de verdade. É um argumento que as pessoas utilizam. Como que a gente pode explicar esse argumento? Como que a gente separa a fé da obra? Tiago, é muito bom da gente ir, mas ao mesmo tempo a gente precisa também ter um conhecimento do que esse versículo está falando. Por quê? As pessoas usam esse versículo para ensinar que uma pessoa que é salva está fazendo obras. Isso é algo muito perigoso. Por quê? É verdade que existem pessoas salvas que servem a Deus? É verdade. Mas nós não lemos também que há momentos onde a semente foi plantada, a semente cresceu, mas foi abafada, não produziu fruto. Temos o exemplo na Bíblia de Davi que cometeu adultério, temos o exemplo de Saul que cometeu suicídio, temos o exemplo de Sansão que desperdiçou todos os dons, bênçãos que Deus deu para ele. Temos exemplo atrás de exemplo de cristãos que por muitos momentos em sua vida, e às vezes até no fim da sua vida, estavam pecando, não estavam tendo obras. Então, compreender Tiago, capítulo 2, é uma poderosa arma, munição para utilizarmos, se a pessoa utilizar isso como referência. Não, mas só fé não basta, só fé não adianta, você precisa das obras. Vamos agora para Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Vamos começar a leitura no versículo 10. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Vejamos, irmãos, quem tropeçar em um ponto, culpado por todos. Dizer que a salvação é por obras, quer dizer que você é perfeito, você está cumprindo toda a lei, você não está pecando em nenhum ponto. Se Tiago já está nos avisando isso, se Tiago já está deixando isso evidente, ele não vai estar se contrariando, ensinando que a salvação é pelas obras. Versículo 14 diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? A pergunta é: salvá-lo do quê? Do que está falando aqui? Pode a fé salvá-lo? Do que, irmãos, que Tiago está falando aqui? Qual é o contexto? Tiago escreveu sua carta para os irmãos. Ele começa no versículo 2: meus irmãos.
Ele está falando para pessoas que têm risco de ir para o inferno? Não. Inclusive, inferno é mencionado poucas vezes em Tiago. Se eu não me engano, não passa de uma, quando ele fala que a língua inflama com fogo no inferno. Ele até menciona que nenhum homem pode domar a língua. Se todos nós não conseguimos domar a língua, se todos nós pecamos, se todos nós falhamos, nós somos culpados por todos. Então, como Tiago pode estar ensinando salvação pelas obras? O que ele está falando aqui é no versículo 13: o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo do juízo sem misericórdia, do castigo de Deus. Nós temos até uma parábola da pessoa que estava devendo o rei perdoou essa pessoa não mostrou misericórdia sobre quem estava devendo para ele, com seu conservo, contaram para o rei, e o rei aprisionou essa pessoa, até que ele pagasse cada coisa que ele devia. Então o que nós vemos aqui? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você não mostra misericórdia para o seu irmão em Cristo, se você vê que ele está passando fome, sede, necessidade, você fale, seja abençoado, que Deus te proteja, mas você não ajuda. Se você tem uma fé morta, que não ajuda os outros, você não vai receber misericórdia quando Deus for te castigar aqui pelas suas falhas, quando Deus for te corrigir aqui pelos seus pecados. Então, ensinar salvação por obras não é ensinar libertinagem, peque o quanto você quiser, que nada vai acontecer. Vai, Deus vai te castigar, Deus vai te corrigir aqui. E se uma pessoa não recebe correção, bastardo é, não é um filho de Deus se ela não passa por correção. Então, outro versículo que a gente pode juntar com Tiago é Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Hebreus capítulo 12, versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, castigo é uma parte, é uma evidência da vida cristã genuína. Se a pessoa é salva, não quer dizer que ela vai passar a vida inteira sem pecar. A gente tem exemplo bíblico de pessoas que falham, que estão desviadas. Algumas pessoas morrem no desvio, outras são como o filho pródigo, que retorna. Pode ser nos últimos momentos, mas retornam. Porém, alguns morrem sem retornar. É uma realidade. Então, a gente tem que explicar bem separadamente fé de obras. Obra é obediência à lei. É você orar, é você fazer o bem, é você ler a Bíblia, é você buscar ser uma pessoa boa, é você buscar ser santo como Deus é santo. Mas a fé é confiança. A fé é esse pilar, é esse fundamento das coisas pelas quais esperamos. Eu preciso entender o Evangelho para crer, para esperar por Deus, para confiar. Isso não é sinônimo de que eu vou estar evangelizando, de que eu vou estar servindo a Deus. Todos os irmãos, os convertidos aqui do Boticão estão aqui hoje? Todos os convertidos lá de Campo Belo estão na igreja? Isso acontece em alguma igreja? Todo mundo sempre vai, todo mundo faz tudo, todo mundo ora, todo mundo participa em tudo? Não. Seria uma realidade muito legal se fosse assim, mas a verdade é que não é, irmãos. Então, há muitas sementes que são sementes genuínas, que pessoas que foram salvas ouviram a palavra de Deus, mas os cuidados desse mundo os abafam. Há muitos casos assim, que outras preocupações, ou a tribulação, ou a perseguição fazem a pessoa parar de servir a Deus. Então, antes da gente ir com o mundo, com essa ideia de que quem é cristão faz obras, a gente tem que parar e pensar, todo cristão que eu conheço faz obras? Eu faço todas as obras? Eu faço tudo que eu deveria fazer?
E temos que entender que explicar o conceito de disciplina ajuda também a pessoa que está ouvindo o Evangelho a perceber que, você não está falando então que pode pecar, que nada acontece. Tem pessoa que ainda fala, então, mas eu não vou para o inferno, então eu posso fazer o que eu quero, que eu não vou para o inferno. A Bíblia fala que o pecado presunçoso é uma das piores coisas que a gente pode fazer, porque certamente receberá correção do Senhor, e é uma coisa terrível, terrível estar nas mãos de Deus vivo. Deus que é capaz de te abençoar em todos os seus pontos, de fazer a chuva na hora certa, de fazer você se dar bem no seu trabalho, você ter sabedoria para lidar com situações difíceis, para te dar saúde, é o mesmo Deus que é capaz de trazer pragas, de trazer enfermidades, de fazer com que tudo de ruim aconteça. Leia Apocalipse, se você acha que no Novo Testamento Deus não é mais assim. Mas é o que o mundo acha, que o Deus do Antigo é diferente do Novo, e as mesmas pessoas que falam que a salvação é por obras, são as mesmas que não se importam com o restante da palavra de Deus, que não se importam em obedecer os mandamentos. Então, irmãos, é importante explicarmos que a salvação é pela fé, muito importante, mas a fé anda de mãos dadas com outra coisa, que é a vida eterna. Se a salvação é pela fé, eu só tenho que crer. Se eu creio, eu tenho a vida eterna. Eu não vou entrar em condenação. Eu passei da morte para a vida. Então, se eu pecar amanhã, se eu não fizer as obras amanhã, eu não vou perder minha vida eterna. Eu posso ser castigado, eu posso morrer nessa repreensão, mas eu não perco a vida eterna. Ok? Algo que é eterno é perdido? Tem fim? Acaba amanhã, daqui a 60 anos? O que Jesus Cristo dizia? Quem beber dessa água nunca mais sentirá sede. Um copo d'água é uma ilustração que podemos utilizar ao evangelizar. Se eu falar para você, eu vou te dar esse copo d'água gratuito, e se você beber, você nunca mais vai sentir sede, e você sentir sede amanhã. E se você sentir sede daqui 2 semanas, daqui 1 mês, 70 anos, eu menti. Que Deus mente? Deus não pode mentir. Então vamos para 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5. Explicar a eternidade da salvação é essencial para que a pessoa que a ouve possa ser salva. Isso não quer dizer que a pessoa nunca vai duvidar de sua salvação em sua vida. João Batista, quando estava preso, mandou os seus discípulos perguntarem para Jesus se realmente era ele, depois de ter dito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então até João Batista, um grande homem de Deus, duvidou. A diferença é momentos de dúvida. Poxa, será que naquela época eu era salvo? Ou poxa, tem tantas coisas de ruim acontecendo, eu estou mais afastado de Deus, será que eu realmente criei? Isso acontece em alguns momentos, especialmente momentos em que a pessoa está muito desviada. A Bíblia fala que a pessoa que não está seguindo o caminho de Cristo anda em escuridão, não sabe aonde vai, você fica mais cheio de incertezas. Porém, é diferente momentos de incerteza de uma vida de incerteza. A gente vê isso direto, a gente bate porta em porta de pessoas que às vezes são até de igrejas batistas, da Vale, não sei de onde. Tem certeza que vai para o céu? Não. Talvez, eu acho, eu espero, né? Seria legal. Como que não é preocupante? Talvez. Não, eu não vou não. Então, a gente precisa ter essa convicção. E nós não temos porque nós somos os bonzões, porque nós somos sem pecado. Não. Nós temos porque quem tem Jesus tem a vida. É uma promessa que Deus nos faz. 1 João capítulo 5, versículo 9. 1 João capítulo 5, versículo 9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso faz, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Deus nos deu a vida eterna. Esse é o testemunho. O que a gente tem hoje em dia? Muitas pessoas que acreditam em um Jesus,
Muitas pessoas que acreditam que Jesus foi um bom homem, que Jesus foi um profeta, que Jesus é o Filho de Deus, mas ele não morreu pelos meus pecados, mas a salvação é pelas obras. A Bíblia diz que se a salvação, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Em vão. Por que que ele veio? Se eu posso ser salvo só obedecendo a Bíblia. O fato de Cristo vir ao mundo torna evidente que todos falhamos, que não conseguimos sozinhos. A salvação é um presente que Deus nos dá, Ele não vende, Ele não troca, Ele não barganha. Eu vou te dar se você obedecer. Não, nós só temos que pedir, nós só temos que falar eu quero, e a quem pedir será dado. A pessoa só precisa escolher crer em Jesus, ela pode ser salva. Então o fato da salvação ser eterna não pode ser negligenciado. Tem muitas pessoas que ao evangelizar, infelizmente, falam muito da diferença da fé e das obras, mas não focam tanto na vida eterna, só mencionam, bem brevemente, e é aí que mora o perigo. Por quê? Falsos profetas, porque corruptores, pessoas que pervertem o evangelho, aproveitam e falam, é pela fé, mas se você parar de fazer qualquer coisa, você vai para o inferno. Então ela fica com um conceito errado do que fé é. Se a gente explica que a vida eterna, que uma vez que você é salvo para sempre, que uma vez que você é um filho de Deus, você nunca vai deixar de ser um filho de Deus, claro, a pessoa ouve com clareza. Vou até usar um exemplo aqui. A gente tem 2 filhos. Vamos supor que esse aqui fosse super obediente e esse super desobediente. Qual dos dois é mais seu filho? Nenhum. Ambos são filhos iguais. Amigo, inimigo, ambos são filhos do mesmo jeito. Agora, fato é que o obediente é amigo do pai, o desobediente não. E aí que está. Se nós fazemos as obras, somos amigos de Deus. Mas se nós cremos, se nós recebemos a Cristo, a todo que me deu o poder de se tornarem os filhos de Deus. Então é assim que a salvação ocorre. Salvação ocorre uma vez somente, a pessoa que é salva, que nasceu de novo, é salva para sempre. Santificação é outra coisa, é um processo, é dia a dia, é lutar contra a carne. E é fácil? É fácil não pecar? Claro que não. É difícil. O apóstolo Paulo mesmo falava, eu sou carnal. Se o apóstolo Paulo fala isso, como tem tantas pessoas por aí que falam, não, eu acredito na Bíblia, eu sou cristão, mas eu não vivo em pecado não, eu não falo. Tem cristãos que clamam que atingiram o ponto de nem sequer pecar mais, que algo mentiroso, se iludem, enganam-se a si mesmos. Então nós precisamos compreender e explicar claramente acerca dessa questão. Então, chegando aqui nos momentos finais, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Salvação é pela fé, salvação não pode ser perdida, e até uma pergunta que hoje, quando a gente evangelizava lá em Campo Belo, um rapaz fez para a gente, um senhor. Se a salvação é pela fé, então Judas era salvo, Judas Iscariotes. Judas Iscariotes era salvo? Por quê? Ele acreditava em Cristo em algum momento? Ele cria? Ele era um filho de Deus? Não que ele era Deus encarnado, literalmente. Ele acreditava nas obras que ele fazia, mas não era o Messias mesmo. Exatamente. Vamos para João capítulo 6. João capítulo 6, inclusive, tem a resposta para esse ponto. João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 63. João capítulo 6, versículo 63, perdão. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Não é à toa que Jesus falou isso. Não é à toa
que a Bíblia relata que Jesus sabia quem não cria e quem o ia entregar. Judas nunca creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu pelos pecados, o Jesus Cristo bíblico. Claro, se você perguntasse para Judas, Jesus existe? Existe, ele está aqui. Se você pergunta para os fariseus, Jesus existe? Existe. Quem ele é? Ele é filho de Maria, ele é filho de José. Então eles acreditavam que Jesus era real. Não é como se eles negassem, não, ele não é uma pessoa. Eles acreditavam que Jesus era um homem. Então é aí que está a diferença entre crer que Jesus é real e o que ele fala é verdadeiro. Que quando ele diz que ele é filho de Deus, ele é filho de Deus. Que quando ele diz que ele é o Messias, ele é o Messias. Que quando ele diz que ele nos dá a vida eterna, ele nos deu a vida eterna. Vamos agora também dentro desse capítulo para o versículo 67. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. O Evangelho, acima de tudo, é Cristo crucificado, Cristo que morreu por nós e que ressuscitou. Então, isso precisa estar presente na nossa evangelização. Não adianta também a gente falar que é pela fé, e não falar no que a pessoa tem que crer. Que Jesus Cristo é Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 11 fala bastante acerca dessa questão de ressurreição. Tem outros versículos também. Por questão de tempo, eu não vou entrar tanto nesse ponto. E a gente tem que falar com cuidado. Olha, Jesus, ele é Deus, ele é Filho de Deus. Se for possível, explica um pouco a Trindade. Não precisa entrar com todos os exemplos, mas fala: olha, Jesus é Deus, Jesus também é Filho de Deus. Como que a gente pode explicar a Trindade? Um bolo de 3 camadas. Aqui a gente tem a primeira camada, Pai, Filho, Espírito Santo. Os 3 são bolo, os 3 têm as mesmas qualidades, no sentido que Jesus é todo-poderoso, o Pai também. Jesus é o Criador, o Espírito Santo também. Os 3 são imortais, os 3 são sem falha, sem erro. Mas em especial nós temos Jesus Cristo, que se fez carne. Aí você explica um pouco da vida de Jesus. É interessante mencionar que ele foi traído com mais cuidado, porque novamente tem pessoas que não sabem nada de Cristo. Então tenham cuidado ao falar também acerca da vida do nosso Salvador. O versículo 70, só para concluir essa parte: respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Quem que era o diabo? João, Tiago? Não. Judas Iscariotes. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. O que essa passagem está falando, e o que também nós lemos em Mateus 13, por favor, vamos retornar para lá, Mateus 13, é que existem pessoas que, mesmo ouvindo o Evangelho, não acreditam. Mesmo tendo toda a oportunidade de crer, de se converter, de serem salvas, essas pessoas não se arrependem, essas pessoas não veem Jesus como Messias, mas mesmo assim elas estão na igreja, mas mesmo assim elas estão junto com os apóstolos. Judas estava, mas ele nunca creu. Então eu acredito que havia um motivo muito importante para Jesus ter pessoalmente escolhido Judas, mesmo ele não crendo. E há muita importância também que, ao Jesus falar do motivo pelo qual ele fala por parábolas, ele diz no versículo 14: e neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Essas pessoas fecharam os próprios olhos, essas pessoas ouvem de mau grado, essas pessoas não querem ser salvas. E há um momento, há uma etapa em que essas pessoas se tornam como Judas, que é tarde demais para elas serem salvas, em que elas não mais vão ser renovadas ao arrependimento. Essa doutrina, esse ensinamento se chama a doutrina dos reprovados ou dos filhos de Belial. A gente leu também aqui na parábola do joio. Quem planta o joio? Foi Jesus que plantou o joio? O inimigo plantou, dentro do campo em que o trigo estava. Então existe esse grupo de pessoas
Romanos capítulo 1 fala bastante acerca de todo o processo, conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus, antes se tornaram vãos em sua imaginação e o seu coração insensato se obscureceu. A mesma coisa, o coração deste povo está endurecido. Então existem pessoas que resistem tanto à palavra de Deus, que ainda em vida são chamados de 2 vezes mortos, que ainda em vida são chamados de geração de víboras, de filhos do maligno, de filhos de Belial. E só para a gente concluir, vamos para Hebreus capítulo 6, acerca dessas pessoas. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Por que eu estou falando dessa doutrina dentro do Evangelho? Porque, de novo, é uma pergunta que as pessoas podem fazer. Mas e os assassinos em massa que vão e matam várias pessoas? Eles vão para o céu também? Mas e os pedófilos? Mas e Judas? Mas e Balaão? Mas e Caim? Vários exemplos que a Bíblia escreve aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, 2 vezes mortos. Essas pessoas não vão se renovar ao arrependimento. Essas pessoas, como é descrito em 2 Timóteo, sempre aprendem, mas nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Essas pessoas existem, não é todo mundo, não é 99% das pessoas, é um grupo específico, que inclui o faraó no Egito, que inclui Judas Iscariotes, que inclui o anticristo, que é chamado de filho da perdição. Então existem pessoas que estão nessa classificação, que fecham seus olhos, que estão com seus ouvidos, que não vão ouvir. E a Bíblia aqui em Hebreus 6 diz que é possível que eles sejam renovados ao arrependimento? É possível? Impossível. Não vão ser renovados. E por que eu estou trazendo justamente essa parte de Hebreus 6? Porque foi o versículo que ele usou para falar que uma pessoa pode perder a salvação. Esse Senhor que recebeu a gente hoje. Isso não está falando de um irmão em Cristo. Isso não está falando de uma pessoa salva. Isso está falando do que a Bíblia chama de um reprovado, de um apóstata, de uma pessoa que teve a oportunidade, ouviu, provou. João, o problema também é muito inicialismo, porque se você continuar no texto, Sim. você vai ver que no versículo 9, ele usa uma preposição, ele entra com uma preposição adversativa. Ele fala, mas de vós, olha o que ele fala, ó amados, esperamos coisas melhores. Ou seja, ele está falando para a igreja, essa figura que eu estou falando aqui, são pessoas que estavam no nosso meio e apostataram da fé. Sim. Mas de vocês, igreja, Exatamente. meus irmãos, nós esperamos coisas melhores. Um comportamento diferente. São grupos diferentes. Você vê pelo texto que ele vai fazendo distinção de você pega Hebreus 4 até o verso 8, ele está falando de uma determinada classe. Sim. Quando ele se refere à igreja, ele fala, mas, ou seja, ele te dá uma preposição contrária, adversativa, mas de vós. Quem? Está em apóstolo, amados, igreja. Esperamos coisas melhores. Exato. Um comportamento diferente. Aí você entende que o cristão, ele é criado, depois que ele é salvo, ele é criado para a prática de boas obras. Não é a salvação, é. Sim. É um estado, um ato. Mas depois, o que João está dizendo? Mas de vós. Então começa a caminhada sobre o Cristo, começa a crescer em Cristo. Sai dessa condição de bebê e começa a tornar um varão. Sim. Começa a estudar as Escrituras, porque de vós Jesus espera coisas melhores. Claro. Do que esse povo aí que não crê nele. Então não é a exortação, mas é a santificação não interfere em nada na salvação. Sim, sim. Em nada. E esse só ponto? espera que a gente cresça. Claro. Porque esse é o plano de Deus. Cresça na fé, desenvolve na fé. Procura apresentar uma obreira aprovada que maneja bem as Escrituras. Sim. Né? Porque a Escritura ela é apta para ensinar, redarguir. Enfim, Paulo deixa isso bem claro.
Agora, o problema aí vai ser o nível que cada um vai nessa caminhada atingindo. Sim. Né? E a falta desse crescimento espiritual que gera todo esse embaraço aí. Salvação por fé, mas por quê? O cara às vezes nem leu o texto, ele estava fazendo divisão do texto. Com quem que ele está falando aqui dentro desse texto? Ele não está sabendo. De quem que ele está falando? Você está entendendo? Então, por desconhecer, torna difícil a compreensão da Escritura. Mas quando você começa a ter essas compreensões textual, né, de entender elemento de coesão, o que é um elemento de coesão? Que liga, que corta, que conecta na língua portuguesa, o tempo verbal, fazendo as análises, aí você começa a entender de uma forma mais precisa, mais perfeita. Quando o cristão está com dúvida, ele tem que correr atrás, ele tem que pegar, ele tem que entender, pegar boas pessoas que ensinam o Espírito. Porque isso aqui é algo que eu já viria para ele e falaria para ele, falando, senhor, dá uma olhadinha no texto. O que um escritor de Deus está referindo? Ele está referindo a um cristão aqui. Vamos ler aqui, vamos entender. São grupos diferentes. E precisa ficar evidente isso, especialmente se a gente está explicando para uma pessoa que traz esse versículo. Então, para a gente manejar bem a palavra de Deus, a gente precisa de uso, a gente precisa de leitura, a gente precisa também de aplicar, comparar o que é espiritual com o que é espiritual. Eu não vou pegar Hebreus e falar, nossa, está difícil, eu vou ler um comentário aqui na internet e vou usar isso como referência. Por que é perigoso? Pode ser que a pessoa esteja falando algo que é legítimo? Pode. Mas ele é falho assim como nós. Às vezes ele até é de outra religião, às vezes ele até acredita em outra coisa de salvação. Então você comparar o humano, o carnal, com o espiritual, não vai dar certo. O apóstolo Paulo nos ensina a comparar o espiritual com o espiritual. E Jesus Cristo fala, as palavras que eu vos digo são vida e espírito. Então, com a própria Bíblia, nós podemos concluir mais perfeitamente acerca desses temas. E só para encerrar aqui, então, já que a gente está falando disso, vamos para 2 Timóteo 3. Aí a gente encerra, de fato. 2 Timóteo, capítulo 3. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. O que o apóstolo Paulo chama a nossa ministração? Ministração da reconciliação. Essas pessoas são irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Versículo 6, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, mulheres tolas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, vários desejos. Essas pessoas buscam corromper outras, buscam levar outras em sua loucura, em sua tolice. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Eles sempre resistem à verdade. Por mais que seja explicado o evangelho para eles, essas pessoas não vão crer. Então, Janes e Jambres é outro exemplo de reprovados. Essa doutrina, ela está muito presente na Bíblia. Eu vou até, se Deus quiser, tocar um pouco mais nesse tema semana que vem lá em Campo Belo. É um tema mais complexo, mas não muda o fato que é um tema presente. Em Mateus 13 a gente viu. Se a gente for para Romanos 1 a gente vai ver. Se a gente for para Gênesis a gente vai ver que há uma semente da serpente, que é uma descendência da serpente, que não foi Jesus que plantou, Jesus não plantou o joio. Então, ter isso em mente é uma munição. Novamente, essa é a nossa arma na hora de evangelizar, é o nosso pilar, é o nosso fundamento, tudo que nós precisamos está aqui, não tem nada faltando. Então, irmãos, vamos evangelizar, vamos nos esforçar para fazer essa obra, para obedecer, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura.
Mas vamos fazer isso com zelo, vamos fazer isso com conhecimento, vamos fazer isso com entendimento. Não é uma vez eu vou, uma vez não. Vamos aproveitar que o ano começou. As pessoas gostam de fazer metas, planos. Eu vou fazer a leitura da Bíblia nesse ano, eu vou ler esses capítulos, eu vou ir para certo esporte, eu vou mudar esse hábito ruim, eu vou aprender a tocar um instrumento, eu vou aprender uma língua nova. Ótimo, amém. Mas vamos também evangelizar. E não negando outras evangelizações. Evangelização para familiares é super importante, visitas agendadas são super importantes. Ministério online é legítimo. Eu fui alcançado por um ministério online. Um pastor americano pregava, gravava e postava. Foi assim que eu ouvi. Eu não ouvi com alguém que bateu na minha porta. Mas, ainda assim, também não podemos negligenciar o evangelho para os vizinhos, para as pessoas que nós não moramos perto, porque aquelas pessoas podem ainda não ter ouvido de Jesus. E quanto mais tempo passa, eu acredito sinceramente que Deus dá uma oportunidade para todo mundo de ouvir pelo menos uma vez antes de morrer. Todo mundo. Mas nós não gostaríamos que nossos parentes ouvissem? Talvez de outras pessoas? João, uma coisa que eu acho interessante é o seguinte: para crescer na fé, nós precisamos estudar. Sim. Isso aí é evidente. Mas para pregar o evangelho, não é a sua, sabe, não é a sua sabedoria que vai fazer com que a pessoa converta. Não é a forma de você expor, porque quando eu converti, uma pessoa simples. Não, eu não falo de um conhecimento formal, você não tem que usar termos complicados. Senão a pessoa fica de repente a pessoa fala assim: puxa, eu não vou falar de Jesus, porque eu não tenho a eloquência que o João tem. Não é isso. Não é isso. O evangelho por si só, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela não volta vazia. Ela antes faz o que apraz a Deus. Isso aí então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, para evangelizar, evidentemente, você tem que saber o caminho que você tem que percorrer na vida. Sim. Mas não precisa ficar preocupado, porque quem convence é você. Não é você que vai convencer. É o Espírito Santo que vai agir. Quando a pessoa falou de Jesus para mim, ela lançou a semente. Agora, o convencimento é o Espírito Santo. Claro. Porque senão você se frustra. Porque você fala, de repente você começa a olhar e fala: ninguém está convertendo. E outra coisa também, um ponto importante: a gente não pode pensar em resultado quando a gente evangeliza. Não é isso que eu estou falando também. Que se você não está tendo 5 salvações por dia, algo de errado está acontecendo. Até porque se você está, provavelmente essas pessoas não estão sendo salvas. Você às vezes está levando para outro lado. Mas é difícil salvar uma pessoa, é raro quando acontece. E mesmo que não esteja, o nosso papel é de atalaia, é de vigia, é de falar: olha, o inferno é real. Jesus morreu pelos seus pecados, o presente é gratuito, há um caminho, há uma verdade, há uma vida, e essa vida é somente Jesus. Mas se a pessoa não se converte, não é porque a gente está fazendo um mau trabalho que isso acontece. E mesmo assim, não basta só a gente estudar se a gente não aplica. A melhor maneira é aplicando, é você falando com o estranho mesmo, porque você pode decorar tudo, chega lá, esqueci, e aí? Então, tem que ter. Às vezes você tem dificuldade, então entrega um folheto. Isso foi entregue. Por exemplo, eu entreguei um folheto para o Antônio, ele estava na casa da mãe dele, no Campo Belo. Então eu entreguei só o folheto, fui dar uma carona para ele, fui gentil, falei: eu não tinha nem meus meninos no carro, na época eu estava muito pesado. Aí eu falei: poxa, eu vou dar uma carona para ele, eu não entreguei esse folheto. Mas não toquei no assunto, que eu iniciei ele. Eu falei: deixa eu dar uma carona. Eu entreguei um folheto. Que contava uma história, que muito bem desenhado. Esse folheto, ele parece até um cartoon cheio de desenho e tal explicativo. Passou no dia seguinte, ele me perguntou o que eu tinha feito com ele. Eu falei: será que ele falou alguma coisa que eu devia falar? Aí ele falou para mim: foi aquele que você viu. Agora me explica ele. Porque encheu a mente dele de curiosidade. E aí eu fui respondendo uma a uma para ele. Ótimo. Mas ele já tinha visualizado as figuras, os versículos, só que ele leu e não conseguia entender. Eu fui explicando de forma tranquila. O Antônio hoje é um cristão, converteu, está frequentando a Batista Regular de São Paulo. Mas não, uma benção. Às vezes tudo é válido. Quando entrega, fala de uma forma simples, não precisa ficar preocupado. Eu só acho errado a mentalidade que algumas igrejas têm de não falar, de não confrontar. Só folheto e só é errado. Eu acho que a gente precisa esforçar também para falar. Uma situação que você
não consegue introduzir. Claro. Mas entrega a pessoa. Isso já é um ato, já é algo porque positivo. eu acho que é a percepção do momento que você está. Às vezes você tem que fazer uma análise do momento que você está ali. De repente a pessoa não está com muito tempo, a pessoa está impaciente. E você entrega, deixa o seu telefone. Sim, já é Entrega para algo ela. muito bom. E depois ela vai esfriar a cabeça, vai ler, de repente ela te liga, né? Algo dessa forma. Eu acho que você tem que sentir aquela percepção. Mas depende. Explicar o evangelho, isso aí, Essencial. você tem que explicar. Claro. Né? E a maior parte das pessoas tem, primeiro, na mente dela, todo mundo é filho de Deus. Uma desconstrução que você Exato. algo que você tem que desconstruir é isso aí. Você não é filho de Deus. Eu vou te explicar um motivo. Algumas pessoas se tornam. Ninguém E nasce você vai explicando. filho de Deus. Você tem que pegar uma ponta e começar a introduzir o evangelho. Então, um vai começar, vai desconstruir a ideia de que todo mundo é filho. O outro vai desconstruir a ideia que eu sou perfeito, eu nunca pequei na vida. Aí você vai entrar no caminho que você achar mais fácil. Exato. Mas, tipo, usa 5, 6 versículos, anota na Bíblia. Eu, no início, quando eu converti, a minha Bíblia eu tinha na capa aqui, ó, eu colocava os versículos. Aí Uma colinha. Ia lá, eu voltava. Igual em prova, põe um pouquinho na mão assim, dá uma olhada. Lembra do versículo, dá um jeito, não tem vergonha. E aí você vai falando. Tá? Então, é importante a gente, mesmo que a gente não tenha o total conhecimento, se não sair de casa, nada vai ser feito. Então, primeiro, a gente tem que ir. Nós fomos enviados, não é como se a gente estivesse esperando Jesus falar o que a gente fosse fazer. Nós já fomos enviados. Então, agora está na hora de agir. Ok? Independente se a gente vai sozinho, se a gente está acompanhado, se a gente tem pouco tempo, se a gente tem muito tempo, pouco conhecimento da Bíblia, muito tempo tentado. De pouco a pouco, linha sobre linha, ponto sobre ponto. A gente cresce espiritualmente, a gente melhora nossas habilidades como cristão e a gente consegue alcançar mais e mais pessoas. Tem que ser a nossa meta, especialmente agora quando está começando. Vamos aproveitar, janeiro ainda não acabou, vamos evangelizar, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos servir a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Oremos. Senhor Todo-Poderoso, Tu que é nosso Criador, Tu que é o nosso Santo Redentor, muito obrigado, ó Senhor, por esse presente indescritível, ó Senhor, de tão bom que Ele é, de poder termos a vida eterna, de podermos ser chamados de Seus filhos, de podermos repousar no Teu descanso. Obrigado, ó Senhor, pela salvação que é pela graça, que nunca pode ser perdida. E permita, ó Senhor, que possamos não nos esquecer de fazer esta obra, de evangelizar nossos amigos, conhecidos e parentes também, mas também aqueles que ainda não conhecemos, de ter esse carinho pelos perdidos. Porque quanto de nós, ó Senhor, um dia não fomos alcançados por pessoas que também não nos conheciam. Precisamos ter essa mesma compaixão que alguém teve para conosco. Faça o nosso coração abundar, ó Senhor, de amor por Ti, pela Tua lei, e também nos dê sabedoria para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Bom, vamos encerrar com o hino 155.